Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Com grande alegria, você já sabe que eu sou uma pessoa feliz demais. Lembrando que a alegria é das características do fruto do Espírito Santo. Vou deixar o link aqui para você assistir a playlist sobre os frutos do Espírito Santo e um deles é a alegria. Quanto mais você tá cheia de Jesus, mais cheia do Espírito Santo, mais feliz você vai ser, independente das circunstâncias, tá? Porque tem circunstâncias muito difíceis que mesmo assim a gente vai ter alegria porque sabe que Deus está no controle, tá? Então vamos lá, a gente vai começar o estudo da carta de Efésios. Como eu falei no vídeo anterior, é a minha segunda carta preferida. Em primeiro lugar tá Romanos, em segundo Efésios, tá? Você pode gostar de todas as outras, a gente tem que gostar de todos os livros da Palavra de Deus, mas isso pessoalmente é um livro que eu li logo após eu começar a estudar a Bíblia, eu me converter, falo muito e me ensinou coisas preciosas e eu quero compartilhar com vocês o que eu aprendi. Hoje é uma introdução, né? Quem escreveu a carta de Efésios, onde era Efésios, né? Quem escreveu a carta de Efésios foi o apóstolo Paulo. A gente chama ele de apóstolo, mas só lembrando, se você ainda não viu nenhum dos vídeos das cartas de Paulo, né? Te convido para assistir também, tem playlists aí de muitas cartas que ele escreveu. Só lembrando que ele não era um dos 12 apóstolos. Rapaz, você não sabia disso? Precisa ler mais a Bíblia, tá bom? Porque ele não era um dos 12. Como ele foi chamado, os 12 apóstolos foram os que caminharam com Jesus. Paulo foi chamado depois que Jesus morreu, ressuscitou, passou um tempo. Paulo, ele era perseguidor da igreja cristã. Ele era um judeu, assim, ferrenho, fanático. E ele foi para a cidade de Damasco, pediu uma carta para as pessoas. Olha, eu vou lá na cidade de Damasco, pediu para os judeus, me dá uma carta de recomendação. Eu vou lá na cidade de Damasco e vou prender aqueles cristãos que estão lá falando que Jesus é o Filho de Deus. É um absurdo isso, porque ele não cria, ele achava que Jesus era um falso profeta, né? Resumindo a história assim. Então, nesse caminho, o próprio Jesus aparece a ele com uma luz e chama Paulo, Paulo, porque você me persegues? Não dá para resistir mais, Paulo, aceita, né, Paulo? Você foi uma pessoa escolhida. Resumindo a história aí, você pode ler isso em Atos 9. Paulo, nesse momento, ele se converte, né? As pessoas explicam o evangelho para ele, o próprio Senhor Jesus, de maneira sobrenatural, explica o evangelho para ele, e ele era perseguidor dos cristãos, e ele começa a pregar que Cristo era realmente o Filho de Deus, tá? E Deus chamou ele para uma grande obra, para falar para os judeus, mas especificamente falar para os gentios. Isso que eu quero que também você entenda antes de começar a carta. Os judeus veio da linhagem de Abraão, que Deus escolheu Abraão para ser pai de uma grande nação, e foi passando as gerações. Abraão, Isaac, Jacó, depois a gente conhece os filhos de Jacó, que formaram as 12 tribos, o que a gente conhece mais é José, a história dele, que foi preso, foi vendido como escravo como os irmãos, depois salvou o Egito, e etc e tal. Tem um vídeo aqui no canal que fala sobre o resumo do Velho e do Novo Testamento, lá a gente conta um pouquinho essa história. Então tinha um povo prometido, escolhido de Deus, que eram os judeus, porém eles entendiam que só eles seriam os salvos, só eles seriam os escolhidos. Porém, Deus revela a Paulo que os judeus não foram os únicos escolhidos. Todos os cristãos verdadeiros a partir de Jesus podem ser salvos, né, independente de ser da linhagem judaica, da família de sangue dos judeus, mas podem ser gentios. E quem eram gentios? Gentios também poderiam fazer parte da família de Deus, e é isso que Paulo vai falar bastante nessa carta. Os gentios são aqueles que não são judeus. A gente é classificado como gentil, né? Não sei vocês têm, desculpa, se vem de uma linhagem judaica, mas a maioria das pessoas não vem de uma linhagem judaica. Então, a maioria das pessoas são considerados gentios, são aqueles que não fazem parte do povo judeu, da linhagem de sangue dos judeus, vamos usar um termo assim, tá bom? Então, Paulo, ele começa a pregar em várias cidades, e uma das cidades que ele vai pregar é em Éfeso. Éfeso é localizado hoje na Turquia, é uma cidade portuária da Turquia, tá bom? Inclusive, ai Senhor, quem for da tua vontade, que eu vá um dia visitar lá, porque tem muitas ruínas, então, muitos lugares até preservados de lá, e é um lugar que eu tenho vontade de visitar, deve ser um lugar muito bonito, mas bem antigo, né? E o que acontece? Ele ficou pregando 2 anos nessa cidade. Ele foi tentar primeiro pregar na sinagoga, que era entre aspas, a igreja dos judeus, onde os judeus se reuniam, mas o pessoal não deu muita bola para ele, endureceu o coração, ele falou, então eu vou pregar em outro lugar. Ele foi na escola de Tirano, e isso já foi aberto até para os judeus e gentios ouvir a palavra.
Essa história está em Atos 19, 20 também tem, mas Atos 19. E eu quero ler um texto com vocês, um versículo aqui. Eu tô falando um resumo, porque senão a gente lê, o vídeo já vai ficando muito longo, tá? Mas lê depois na sua Bíblia. Atos 19, 5 diz assim: e continuou a pregar por 2 anos, de forma, presta bem atenção, que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Olha que coisa espetacular, ele ficou 2 anos pregando. De algum jeito ou de outro, ele falando, as pessoas compartilhando o que ele falava, as pessoas, todas as pessoas daquela província, daquela localização, daquela região, ouviram do Evangelho. Oh, que sonho, Senhor! Que todas as pessoas possam ouvir do Evangelho e ouvir do Evangelho verdadeiro. Até quando eu estava pedindo para o Senhor, Senhor, me ajuda a escolher o texto que eu vou falar, qual a próxima série, né? Eu falo muito com Deus, né? E pedi, Senhor, me ajuda. E ele falou sobre o evangelho que hoje é pregado, infelizmente não é o verdadeiro evangelho. As pessoas estão pegando o texto bíblico, distorcendo para benefício próprio, ensinando coisas que não estão na palavra. Paulo fala que as pessoas que estão pregando falso evangelho, olha, que eles sejam exterminados. Então, em vez de eu só discutir do falso evangelho, eu decidi pregar o que o evangelho, que é a palavra de Deus fala sobre o evangelho, porque Paulo, nos primeiros capítulos de Efésios, ele cita sobre o evangelho e sobre o plano de Deus para a salvação do homem. E depois que ele apresenta o plano de Deus para a salvação do homem, ele passa a falar de forma prática como a gente pode viver, né? Como a gente pode colocar em prática na nossa vida o que a gente aprendeu sobre Deus, né? Tô falando rápido, né? Oh, Jesus, vou falar devagar, que o conteúdo é muito bom e tem muita coisa. Então, o que aconteceu? E o que aconteceu nessa cidade? O pessoal daquela província, daquela região, todos ouviram o evangelho. Porém, nessa cidade, tinha um templo que era da deusa Ártemis. Difícil, porque tem uma coincidência muito grande com o que a gente vive hoje. Mas vamos lá. Que Deus te oriente, te dê sabedoria para entender, que o Espírito Santo fale com você, tá? O que acontece? Tinha algumas pessoas dessa cidade que faziam miniatura do templo dessa deusa. E o que dizem? Que naquele lugar, eles falavam que caiu do céu uma imagem, que era a imagem da deusa Ártemis. Existe hoje alguma coisa parecida com isso, tá? Deus te ajude a ter sabedoria para falar isso. Eu não vou falar tão claramente aqui, tá? Mas eles falam que tinha uma imagem que tinha caído do céu. Hoje também existe essas coisas que falam que tem uma imagem que caiu do céu. E essa imagem passou a ser adorada como uma deusa. As pessoas buscavam essa mulher, essa imagem como intermediária, como ela sendo poderosa, tá? E o que acontece? Isso virou um comércio muito grande, porque eles eram ourives, eles faziam miniaturas, porque quem fosse visitar a cidade comprava essa miniatura de lembrança. Então virou um comércio, a fé virou um comércio de coisas. E esses ourives se levantaram e fizeram uma revolta muito grande na cidade contra Paulo, porque Paulo estava pregando a verdade do evangelho, a verdade que a palavra diz, que não é para fazer imagem de escultura que seja adorada, para adorar só a Deus e tudo mais. Então eles ficaram muito revoltados com Paulo e com os amigos deles, com os companheiros deles, fizeram um tumulto enorme. Tanto que eles ficaram, naquele tumulto, os caras ficaram gritando 2 horas, confrontando os discípulos, os cristãos verdadeiros, que a deusa Ártemis era a deusa verdadeira. Então criou um tumulto muito grande, até que daí chegou a hora de Paulo sair de lá e ele foi pregar em outros lugares, tá? Mas eu quero dizer para vocês assim, a fé em muitos lugares vira comércio. De amuletos, de lembrancinha, de coisa. Eu gosto de lembrancinhas, né? Mas a gente não pode ter aquilo como um sentido espiritual, como um objeto de adoração, um objeto de ligação espiritual, tá? Então a gente tem que prestar bem atenção sobre isso. Então Paulo, ele foi rejeitado por alguns daquela cidade. Todas as pessoas ouviram o evangelho ali, mas nem todos aceitaram. E Paulo vai falar no livro de Efésios sobre como a gente colocar em prática o evangelho verdadeiro. Olha, a gente vai aprender muito, se prepara, vai ser mais ou menos de 20 a 30 vídeos que a gente vai ler cada versículo de Efésios, vai explicar e a gente vai pensar como a gente pode colocar isso em prática. Porque eu gosto sempre de guardar e de falar para vocês. A gente precisa fazer 3 coisas. Ler a Bíblia todos os dias, tá?
pensar, meditar no que leu, isso te ajuda a entender o que o texto fala e colocar em prática na sua vida. Não adianta, é como se fosse um tripé, tá? Não adianta faltar um dos tripés. Você querer ficar só pensando na Bíblia, mas sem ler a Bíblia. Você querer colocar em prática, mas sem saber o que a Bíblia fala. Não adianta você só ler a Bíblia, não pensar no que você leu e não colocar em prática. Então eu desejo do fundo do meu coração, nesse primeiro vídeo de introdução sobre Efésios, que você tenha firmeza, que você possa buscar Deus, tá firme na leitura da palavra de Deus todos os dias. Aproveito aqui para reforçar o convite. São mais de 300 mulheres que já estão no grupo de leitura Amiga Bíblia. É totalmente gratuito, é só clicar no link que vai estar aqui na descrição. Se você recebeu esse vídeo pelo WhatsApp, se por algum motivo tem, ou alguma amiga mandou para você, vai ter um link para você entrar no grupo se você quiser. Totalmente gratuito. A gente manda um texto bíblico, a explicação do texto bíblico, porque muitas pessoas leem a Bíblia e não entendem. Foi por isso que foi criado o Ministério Amiga Bíblia, né? O projeto Amiga Bíblia. Então, um texto bíblico, explicação e uma pausa para uma pergunta ou uma sugestão para você pensar sobre o que você leu, né? E colocar em prática também. Olha, que Deus te ajude, Deus te abençoe, te dê muita graça e sabedoria, que você possa continuar firme com Jesus. Se não tá firme, pega firme, porque a gente vai aprender muitas coisas maravilhosas nessa carta de Efésios, tá bom? Ó, um grande abraço bem apertado, bem apertado. Curta, comenta, compartilhe, vamos aprender mais da palavra de Deus para colocar em prática e ter nossa vida totalmente transformada para a glória de Deus.